Bom dia a todos, os nossos irmãos e irmãs. Espero que esteja tudo bem. Espero que a semana tenha passado mais leve possível e abençoada como sempre é. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do dia de hoje. Legal, faz a peça inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim. Que assim seja. Hoje, o nosso estudo vai ser do Livro dos Espíritos, e eu sempre, acho que é sempre bom reforçar, é a primeira obra, é uma das tratadas obras básicas de Allan Kardec, né? Na codificação da doutrina espírita. Ela é uma obra de 1857 e ela é o gatilho, ela é o pontapé inicial para todos esses estudos, né? É sempre muito importante falar que é importante que leiamos e estudemos Kardec, porque as obras básicas dele trazem o embasamento necessário para todo entendimento vamos dizer assim, né, da fundação mesmo, né, aquela questão de vamos construir as casas na rocha, né, em ponto firme. Então, ali estão as nossas rochas, né, o embasamento da fé raciocinada e o estudo sistemático das obras de Kardec é sempre importante para a nossa evolução, para o entendimento mais pleno, para o conhecimento e para a sabedoria, né? Se Deus assim o permitir, vamos, claro que começamos com o Livro dos Espíritos e isso vai por um longo tempo. Veja bem, estamos chegando na pergunta de número 100, né? E são mais de 1000, então estamos chegando aí a 10% do que é praticamente o livro inteiro, mas prossigamos, estudando, aprendendo. Já falo que quem quiser comentar, fica tranquilo, abre o microfone. Se quiser escrever aqui pelo chat, também pode escrever. E vamos aí, vamos conversando, estudando, aprendendo, evoluindo, nos tornamos melhor, né? Nos tornamos pessoas mais de bem, abraçamos a causa do cristianismo. E vamos lá, ó. As últimas lições do Livro dos Espíritos, né? Na verdade, eu vou refazer a última pergunta realmente que estudamos, e ela está na lição de diferentes ordens de espíritos. E a pergunta foi a de número 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Há ainda espíritos levianos e estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. É importante a gente sempre. Eu costumo falar que, que dentro da trindade, né, que a doutrina espírita nos traz, que é a religião, a ciência e a filosofia, né? A, é importante nós citarmos que, principalmente, porque, por vezes, nós somos interpelados na rua, na sociedade, nos ambientes em que frequentamos. Nossa,
você é da doutrina espírita, e os espíritos se comunicam lá, né? Você tem muita comunicação, por exemplo, dos seus entes que já partiram. E aí, como é que funciona lá? É mesa branca, né? Por vezes é mencionado isso ainda nos dias de hoje, né? Então, por vezes, nós somos interpelados nesse sentido, sem que, ao menos, nós possamos entender que o principal propósito da doutrina espírita, dentre esses três pilares, né, religião, ciência e filosofia, é o cristianismo vivo. É o cristianismo vivo. É nos tornarmos melhores. A existência da espiritualidade, a existência do plano espiritual, no qual é a verdadeira vida, nós já o sabemos. Se o espírito que desencarna, ele se vem se comunicar conosco ou não, é uma questão de detalhe. Mas o principal embasamento é que nós nos tornemos melhor a cada dia, a cada momento que se passa, baseado nos dogmas cristãos, nos ensinamentos do Cristo que veio e nos orientou. Repare bem que a passagem do Cristo por nós aqui, né, a sua encarnação, ele por muitas vezes trata-se de assuntos direcionados ao que nós estudamos, a existência da vida após a morte, o desencarne, né? Até mesmo ele cita por muitas vezes a questão, olha só, hein? Ele cita por muitas vezes a questão da reencarnação. Ele cita a questão da reencarnação. Cristiane, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso. Não, fica tranquilo, tá tudo certo, Cristiane. E aí, nós estudamos, né, e vemos Cristo. Cristo mencionou, Cristo, quando ele veio falar que João Batista era o profeta Elias e os discípulos não o havia reconhecido, eu acho que foi uma das mais transparentes, né? Uma das mais transparentes maneiras de entendimento sobre a reencarnação. Mas tem vários outros pontos. Quando Cristo era ferramenta da fé para curar, né, as pessoas, que é tratado como milagre, por vezes Jesus falava para alguma pessoa que trazia alguma sequela de nascença: ó, filho, você foi curado, mas vai e não peques mais. Em que momento que uma pessoa com deficiência de nascença, ela pecou antes de nascer? Encarnação, vidas pretéritas, né? Então, em vários momentos, Cristo veio e nos sinalizou a respeito da continuidade da vida do Espírito. Continuidade da vida do Espírito. E falando em espíritos, porque quando a gente fala de religião, ciência e filosofia, as tratativas principalmente do espírito, da existência do espírito, né? E a continuidade dele, eu remeto muito à questão de ciência e filosofia. E aí, quando se trata desses assuntos aqui, da questão das ordens dos espíritos, né? E aí é impossível nós não citarmos, né? Porque enquanto encarnados, nós conseguimos, muitas das vezes, esconder as mazelas que carregamos. Nós conseguimos esconder no plano material as mazelas que carregamos.
No plano espiritual, isso descortina, vamos dizer assim, com mais facilidade. E aí, eu acho que é um ponto importante, porque repare bem que tem uma parte aqui que ele fala assim, ó, tem uns que não fazem bem nem mal, tem outros que são mal, e tem outros que são levianos, que são brincalhões, né? No nosso contexto, principalmente, é muito chamado de espírito zombeteiro, né? E é verdade, por vezes que o espírito, no plano espiritual, né, né, no acompanhar um encarnado, o que ele quer, na verdade? Talvez ele quer assustar, talvez ele quer brincar, né? E aí, ele é mal? Não, ele não é necessariamente mal. Ele é brincalhão. Inclusive, isso é uma coisa que eu preciso desenvolver em mim. Desenvolver em mim, porque eu tenho, por vezes, vamos dizer assim, né, um defeito de querer passar sustos nas pessoas. E isso pode acontecer comigo lá no plano espiritual. E dentro dessas tratativas, por isso que a gente tem que cuidar sempre da nossa realidade. Qual ponto que eu, né, de um certo modo, eu falho? Tenho que desenvolver. Tem que desenvolver, tem que renunciar, tem que estudar, tem que se tornar consciente, né? Então, né, o autoconhecimento, ele é essencial para a nossa vida e para a nossa existência. Então, é importante nós, né, sempre elencarmos isso. E que realmente a nossa base está no Cristo. Todo estudo que nós fizermos e já fizemos está baseado no Cristo. O Cristo é o nosso mestre, é a nossa referência maior, caminho, verdade e vida. Se não for por ele, não tem como. Nós temos que ir por ele para o reino dos céus, né? Para junto, mais junto de Deus, sempre praticando o bem, o amor, a caridade, renunciando a si mesmo, pegando a sua cruz e seguindo sempre o Cristo. E a lição agora não é necessariamente uma pergunta, é um texto para estudo mesmo, tá? E a lição é escala espírita. E estamos chegando nesse momento na questão 100. Não é pergunta. Então, eu vou fazer leituras fracionadas e nós vamos estudando em cima dessas leituras de pedaço em pedaço, trecho em trecho, parágrafo em parágrafo. Peraí, gente, deixa eu só aceitar aqui. Bom dia, Patrick. Ó, escala espírita. 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições que ainda não se livraram. Olha, a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Nós estamos a todo momento e a todo instante numa nova oportunidade de fazer algo diferente. Chico Xavier. Inclusive, ontem eu estava com a minha esposa, a Mirella, assistindo alguns episódios da série, que é um documentário do Chico Xavier. É impossível não se emocionar. É impossível não se sentir menor que um grão de areia perto do grande espírito que nós fomos contemporâneos com ele aqui na Terra. É impossível. A consolação,
o Consolador prometido pelo Cristo, Chico Xavier, ele norteou e trabalhou incessantemente na consolação dos irmãos, a consolação das mães que tiveram seus filhos com desencarne precoce, a consolação para com os pais, para com os filhos, para com as filhas, para com os irmãos, para com as irmãs, para com todos aqueles que necessitavam de um afago e de um acolhimento. Chico Xavier ganhava presentes e repassava. Chico Xavier, olha, vida simples, vida simples. Tinha mais de 400 obras literárias, claro, com direcionamento da espiritualidade maior, mas não ganhou vamos dizer assim, né? Vamos voltar lá atrás, né? Não ganhou um tostão dessas obras. Só repasses para a caridade. Um espírito muito grande, numa encarnação, num trabalho de mais de 70 anos, no amor, na caridade, no bem, na renúncia. E aí a gente já consegue ver a classificação das ordens. Mas Chico Xavier era muito veemente quando ele diz que a gente não poderia mudar o passado, mas poderia fazer um novo futuro. Então, a esperança e a fé a todo momento nos acompanhando, sempre nos acompanhando. A oportunidade de se fazer diferente, a oportunidade de se fazer as coisas mais corretas. Falta de oportunidade não nos falta. Falta, olha só, falta de material para esse crescimento não falta, né? Então, quando fala aqui e nas imperfeições que ainda não se livraram, é porque a gente vai se livrar dessas imperfeições que nós mesmos acompanhamos há muito tempo já. Só que para isso é necessário desenvolvimento contínuo. O desenvolvimento contínuo do espírito. As necessidades e as demandas que nós precisamos. Se for necessário pedir auxílio, pedimos. Deixamos tudo que é para trás aí, todo o orgulho que de repente nos carrega, pedimos. É necessário esse crescimento. E aí é o que nós vamos mudando ou alterando na hierarquia da escala espírita. Mesmo ela não estando necessariamente demarcada, mas já é pontos importantes para nós entendermos na qual nós nos localizamos, e na qual a humanidade como um todo pode estar contida nele, enquanto visualização que nós tenhamos dos acontecimentos do mundo. Essa classificação, é isso. Essa classificação não tem nada de absoluta. Não está certo, não tem um ponto demarcado. Você é o espírito que está nessa classe aqui. Mas dentro dessa classe existe outras subclasses, né? Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido. Olha só. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Acontece nisto, como em todos os sistemas, a classificação científica.
Os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas, seja como for, nada altera quanto à substância da ciência. Eu remeto novamente que todas as tratativas, inclusive na hora que eu estava falando dos nossos três pilares que a doutrina espírita, né, possui, religião, ciência e filosofia, a gente mencionou aqui que o estudo, esse estudo principalmente, né, da realidade do espírito, né, ele se baseia na ciência e na filosofia. E aqui o Livro dos Espíritos ele vem remontar isso, né? Quanto à substância da ciência. Os espíritos interpelados sobre isto puderam, pois, variar quanto ao número das categorias, sem maiores consequências. Houve quem se apegasse a essa contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. É importante nós citarmos isso. Porque, por vezes, a gente pode debater tudo isso, as classificações, né, as hierarquias e tudo mais, mas o mais importante de tudo isso é a essência. A essência desse processo é importante. A essência da nossa transformação é importante. Em que lugar nós estamos? Olha, eu acho que o mais importante seria indagar quanto tempo eu vou levar para sair desse lugar? É importante nós entendermos isso, porque nós somos espíritos em crescimento constante, dado as oportunidades. E aí é Deus, nosso Pai, generoso, justo, generoso, bom, amoroso para com seus filhos, né? Então é importante que nós chegamos aqui no plano, né, carnal, encarnamos, né? Eu particularmente encarnei em 1978. Olha, a tendência, se eu não fiquei estacionado, foi de melhorar. Foi a de melhorar. A gente não retrograda, a gente não regride. A gente pode vir numa encarnação e ficar estacionado. Mas olha, mesmo os grandes karmas da humanidade, mas eu, Rangel, eu acredito que até aqueles que cometem crimes hediondos, ele de um certo modo, um passo na encarnação ele avança. Eu sou muito esperançoso nisso. Eu acho que pelo menos um passo naquela encarnação ele avança, mesmo cometendo as iniquidades e os escândalos do mundo. E é para isso que nós estamos aqui. É nesse movimento. É um movimento. É um movimento que nós precisamos melhorar a nós mesmos para servir os nossos próximos. Para atender às demandas divinas. Demanda divina, Rangel? Aquela pessoa é daquele jeito, você fala que é demanda divina, é demanda divina. Nós temos compromissos aqui na Terra. As necessidades do meu irmão. Eu não estou falando só da necessidade da fome, da falta da moradia, da falta de vestes. Estou falando da necessidade de compreensão, a necessidade de acolhimento. Olha só, a gente tem muitos mecanismos aqui que faz nós impulsionarmos para frente e que realmente essa demarcação hierárquica da classe, da escala dos espíritos, ela vai passar, pode-se dizer assim, né? Apenas uma marcação na onde o espírito ele vai longe, não precisa ficar circunstanciado em uma determinada posição. Nós precisamos entender que existem os mais variados graus, entender, mas que nós não temos que rotular, hoje eu sou esse espírito aqui na escala, hoje eu sou esse espírito aqui na escala, porque isso é natural. Isso é natural. E prossigamos para frente.
Houve quem se apegasse a essa contradição aparente sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Deixa-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, dos sistemas. Vocês estão vendo? Olha como que fala esse parágrafo aqui. Deixa-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações gerais, das escalas gerais, das classificações, é o que fala aqui, em uma palavra, o sistema. O sistema ele existe em vários flancos, né, da humanidade, e não é diferente no contexto espiritual, mas ele é apenas uma demarcação ou uma organização que a gente talvez tenhamos que ter por uma questão mesmo, né, não só formal, mas para nos organizarmos. Mas o mais importante é perpassar por isso tudo. Porque é importante entender que Jesus Cristo, quando esteve conosco, que ele veio nos trazer os ensinamentos, né, e para nós ficarmos mais sábios, ele não falou, ele não chegou para os apóstolos e falou, ó, Pedro, você está nessa escala hierárquica. Mateus, você está nessa outra. João, o evangelista, você está nessa outra. Judas, você está aqui. Porque não é apenas um sistema de organização e para fins até mesmo de estudo, mas essa demarcação, ela, dentro da evolução que nós temos, ela passa na paralela, ela passa na tangente, tá? É importante nós fazermos esse tipo de dimensão para entendermos o processo. Novo parágrafo. Ajuntemos ainda essa consideração que jamais se deve perder de vista, entre os espíritos, como entre os homens, aos que são muito ignorantes. E nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem por serem espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimento limitado são, como os ignorantes deste mundo, incapazes de apreender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Então, nós temos ainda essa. E, por vezes, as pessoas não vão nem notar essa classificação, não vão ter conhecimento, porque ignoram conhecer. É importantíssimo nós entendermos essas escalas, mesmo que ela não tenha nada de absoluta, mas é importante entender que, mais do que qualquer outra coisa, a evolução e a transformação moral é nossa primária de tudo, nossa transformação moral, nossa reforma íntima. E aí, é claro, as escalas nossas, né? O eu, né? Nós vamos mudando no decorrer do tempo. E aí aqui cita a questão, né? Com questão até mesmo ao plano espiritual, que muitos dos espíritos não vão saber essa escala. Vamos lá, vamos ser sinceros nesse estudo aqui. A gente está estudando a doutrina espírita, certo? Correto? Tudo bem. Qual outro flanco religioso, né? Não vamos nem atravessar, né? Além do Cristo, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, dentro da grande igreja católica, dentro do protestantismo, do evangélico, estudam essas escalas? Passam por esses estudos que nós estamos, por exemplo, fazendo aqui agora? E assim, é importante falar que toda menção de exemplificação, como está sendo feita agora, das nossas irmãs igrejas cristãs também, que também estão no mesmo corre que a gente, para mudarmos, para melhorarmos, para evoluirmos, para fazer a reforma íntima, mas a gente cita como exemplo, talvez, dogmas de estudo para entender como que funciona. Então, por vezes, quantas vezes nós tivemos
a comunicação de espíritos, né? Na onde o espírito chega e fala, mas eu não sabia que era desse jeito, eu não sabia que era assim, não me foi me falado, eu não aprendi dessa maneira. Isso aí são os espíritos que vêm. Por vezes eu já participei de reuniões, né, de pronto-socorros espirituais, né, e aí a gente vê a retratação de um espírito trazendo isso, que dentro dos estudos da religiosidade dele, na onde frequentava, ele não aprendia ou não conhecia isso. É isso que nós estamos falando. E quando se trata do termo ignorante, não é aquele termo ignorante bruto, né? Porque aqui na Terra, toda menção de ignorante, ela recebe uma conotação ou um termo pejorativo de uma pessoa grossa, uma pessoa sem educação, pode-se assim dizer. Não, o ignorante tratado aqui é o ignorante com relação à falta de conhecimento, à falta do saber, né? Esse é o termo da ignorância. Então, quando fala que se um espírito é ignorante, que não sabe, né, entender como que é essa classificação, como que são essas escalas dentro do sistema, mas é porque, de um certo modo, eles não obtiveram, não é que não tenham tido possibilidade, mas não obtiveram isso durante a encarnação ou até mesmo as encarnações. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimento limitado são como os ignorantes deste mundo, incapazes de apreender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são da primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade. Olha, até nós temos que tomar alguns adendos com relação a isso, né? Que olha só, as obras de Chico Xavier. Peguemos algumas obras de Chico Xavier, onde traz Emmanuel, né, o Espírito, onde traz André Luiz, Humberto Campos, né, enfim, obras do Chico. Cada espírito e cada qual, ele tem uma característica. Inclusive, eu li uma certa vez uma matéria onde um estudo universitário estudou realmente a característica de cada espírito, na onde Chico Xavier trazia a psicografia. E ficou constatado um estudo científico de uma universidade. Ficou constatado que realmente, como que era impressionante a personalidade de cada espírito. É óbvio que esse estudo da universidade talvez seria até mais para desmascarar Chico Xavier do que propriamente, estou falando por mim, tá? Mas talvez seja mais por desmascarar do que realmente conhecer a personalidade de cada espírito que trazia, né? E tinha-se, e aí o laudo, né, o relatório final, vem com realmente um espanto que realmente espíritos com personalidades muito diferentes, com tratativas diferentes, com conhecimentos diferentes, estavam ali se manifestando, né? E aí a gente fala a escala das ordens ali. Emmanuel ele é realmente um espírito de patamar muito evoluído, um espírito muito preparado. Os outros espíritos também veio também colhendo e evoluindo e se colocando num patamar mais alto. Mas é importante falar e a gente entender isso, que o espírito evoluído perante a nós, ele necessariamente ele não é um espírito celeste, que seria a última classe dos mundos. Ele é mais evoluído, ele já está mais preparado, né? Mas por nós aqui no planeta Terra, o único espírito na escala de mundo celeste foi Jesus Cristo. E temos tantos outros espíritos evoluídos, mas na escala do Cristo não tivemos mais nenhum durante a Terra, né? Todo esse tempo. Então vamos
né? Colocar, e aí que tá. E de repente, nossa, aquele espírito que traz as informações ali, ele é evoluidíssimo, ele é na escala do Cristo. Olha, na verdade, todos esses espíritos de grande ordem aí que vêm nos trazer afagos, acolhimento, afabilidades, né, doçuras, né, e tudo, eles são espíritos evoluídos, sim. Mas eles são, inclusive, obreiros do Cristo, né? Então é importante nós entendermos isso. E olha que bom, né? A doutrina espírita, dentro dos estudos, nos permite ter esse tipo de visão, de conhecimento. Para eles, todos os espíritos superiores são da primeira ordem, pois não podem apreciar a sua diferença de saber, de capacidade, de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. E aqueles mesmo que sejam incapazes podem variar nos detalhes, segundo seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada de absoluto. Linneu, Jussieu, Tomberfort tiveram cada qual o seu método, e a botânica não se alterou por isso. É que eles não inventaram nem plantas, nem os seus caracteres, mas apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos e as classes. Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos, nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e os seus atos, e depois os classificamos pelas semelhanças, baseamos nos dados que lhes forneceram. Então é importante que ele traz até aqui Linneu, Jussieu e Tomberfort na métrica da botânica, né? E que nenhum deles criou a botânica, apenas tiveram visões diferentes perante ela, dentro dos estudos, né, e das suas entregas, e aí somos nós aqui, que de repente, aquele espírito evoluído, aquele espírito evoluído, aquele espírito evoluído, então é todo mundo de primeira classe e é todos iguais. Não, 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 não. É importante nós também entendermos e ter a coerência que não, cada um, cada qual com a sua realidade e personalidade. Os espíritos admitem geralmente três categorias principais ou três grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Olha só, predominância da matéria, né, sobre o espírito. Vamos nos atentar e vigiar no seguinte, pessoal. Se eu começo a acreditar muito que a verdadeira vida que nós vivemos é a do planeta Terra, é a predominância da matéria sobre o espírito. A verdadeira vida é a vida do plano espiritual. Essa é a verdadeira vida. Então, nós precisamos nos atentar, e é óbvio que nós estamos aqui agora, nós não somos agora, nós estamos agora aqui como ferramentária de evolução, de melhoria, né? Mas que ao desencarnar, nós voltamos para a verdadeira morada. Para a verdadeira morada. Né? Então é importante entender isso. E aí isso se contextualiza a nossa espiritualização. Caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Propensão ao mal é um grande asterisco aí nas nossas vidas, para que nós cada vez mais treinemos, abneguemos, abracemos o Cristo na nossa jornada e comprometemos em ser melhores, renunciando sempre, perdoando mais e seguindo. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros que atingiram
o supremo grau de perfeição. Muitos desses espíritos que vêm se comunicar através de romances, que nós, por vezes, talvez tratamos ele como espíritos evoluídos, mas é que, por vezes, nós estamos na primeira ordem, e eles são da segunda ordem, né? Que são os espíritos bons, que são os espíritos que já têm a predominância sobre a matéria, né? O espírito sobrepõe a matéria e o desejo de praticar o bem. É importante a gente entender isso. O espírito mais evoluído é mais evoluído perante a nós, mas ele não é o mais evoluído perante a escala. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto. Subdivisões, tem muitas subdivisões nessas escalas. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Olha só a importância. Nós estamos aqui, ó, na questão 100, hein? Veja que não tem nenhuma questão, né? Nenhuma indagação, nenhuma pergunta, mas sim, é toda uma tratativa textual para cada vez mais nós estarmos aprendendo e compreendendo os mecanismos de Deus. Os mecanismos de Deus. Já agradecemos o dia de hoje por esse belo dia que está aqui. Poderia estar chuvoso, que seria belo do mesmo jeito. A noite estrelada, a noite nublada. Já agradecemos tudo isso, já. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais um dia, mais uma oportunidade de seguirmos em frente, né? Precisamos agradecer mais. A humanidade precisa de mais agradecimento, né? Mais gratidão pela oportunidade concedida. Isso nos faz melhores também. O último parágrafo, e partindo para o encerramento, com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em relação. E, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois olha só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. É o que eu havia mencionado anteriormente. Dentro das religiões e doutrinas cristãs, na onde que nós podemos estudar essas narrativas, essas tratativas aqui? Eu até estive comentando com a Mirella, que é difícil ter umas tratativas de estudos quando se baseia na fé cega. Complicado. Claro que nenhum estudo para a melhoria da condição humana, ele é em vão. Mas quando nós pegamos um material de estudo que nos norteia para um entendimento melhor e que nos dá respostas a perguntas que nós temos durante a encarnação, então, dentro disso, dentro do que Jesus Cristo havia mencionado que ainda encaminharia o Consolador,
nós temos aqui em mãos, dentro desses estudos, tudo isso. Mas olha, não nos tornemos orgulhosos nesse sentido, porque quanto mais nos for dado a condição de aprender e de saber, mais nos será. Eu não gosto de falar o termo taxado ou cobrado, mas melhor será analisado nossos comportamentos. Mas estamos, vamos dizer assim, vivendo tanto o plano espiritual, mas no plano físico também, condições necessárias para o crescimento, mas nós estamos rodeados de testemunhas. Testemunhas invisíveis, né? Então é importante sempre nós compreendermos isso. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. Sim, é óbvio isso, né? Estamos em constante evolução. O seu progresso se realiza gradualmente e, como muitas vezes, se efetua mais num sentido que no outro. Eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil apreciar por sua linguagem e seus atos. Olha só o aprendizado, né? É muito bom nós pegarmos literaturas, principalmente quando a gente pega as literaturas de Kardec, e dentro do estudo sistemático, nós cada vez mais, mesmo que nós já o sabemos, mas é sempre bom reforçar. Não sabemos? Ficaremos sabendo, né? Dentro do estudo, isso faz parte sempre da nossa evolução, isso faz parte sempre da oportunidade concedida por Deus para nós. Para nós. Né? É importante entender isso. Tem várias classes, mas tem subclasses, cada um e cada qual na sua contextualização. E aí vamos lá. Eu, talvez 20 anos de idade aqui na Terra, estou numa classe, com 30, talvez já estou em outra, com 50 em outra, porque isso depende muito do meu trabalho de reforma íntima. O trabalho na minha luta contra as minhas más tendências, minha luta contra as minhas vicissitudes. E essa é a oportunidade que nos é dada. Lembremos sempre Chico Xavier. Se eu não posso voltar para trás, voltar ao passado e fazê-lo diferente, eu tenho como, a partir de agora, fazer uma nova história, um novo futuro, né? Uma condição diferente. Né? E isso é muito cristão, né? Jesus Cristo sempre nos convidou para isso. Jesus Cristo nunca pediu para olhar para trás. E pediu sempre para ir para frente. Pediu para segui-lo. Pediu para escolher o caminho correto. Pediu para entrar na porta estreita. Pediu para amar. Pediu para fazer o bem. Pediu para fazer a caridade. Pediu para renunciar. Pediu para vigiar. Pediu para orar. Então é isso que nós temos que entender nesse processo. Cristo é o nosso mestre? Somos cristãos? Então, comprazemos com ele. E sigamos em frente. A lição do Livro dos Espíritos, daqui 2 semanas, se Deus assim o permitir, vai ser terceira ordem, espíritos imperfeitos.
Eles vão começar, aqui nesses estudos agora, a colocar essas subclasses, né? Dentro dessas classes, né? Primeira, segunda e terceira ordem, eles vão começar a colocar subclasses, né? Mencionar o que a gente poderia praticamente ali se localizar e encontrar dentro de uma realidade na onde que nós nos contextualizamos. E domingo que vem, nós vamos fazer o estudo do livro Vinha de Luz, de Espírito de Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier. Tá? Vamos partir para o encerramento. E aí eu vou pedir novamente para a Mirella para ela fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. E assim. Que assim seja. Quero agradecer novamente a presença de todos vocês que estão aqui nesse momento, né? Online. A Viviane, a Tivanete, minha tia Marlene, a Júlia, a Cristiane, o Patrick, que esse estudo, que essa prece possa ser direcionados a todos vocês e a todos que estão aos seus redores, aos vizinhos também de vocês, ao planeta em geral, né? Essa prece também feita, seja lá nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, que essa prece também seja a emanação de fluidos salutares encaminhada para nossa irmã Marley, né, no restabelecimento da sua saúde física, e que também seja o direcionamento para nosso irmão José Lucas, que nessa semana fez a sua passagem, o seu desencarne, que ele possa receber fluidos salutares para a breve recomposição espiritual dele no plano. Tá? Fiquem com Deus. Agradeço por muito vocês, agradeço a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a Ana Laura, minha sobrinha que está aqui. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada e sempre trabalhamos de mãos dadas com Cristo. Muito obrigado, que assim seja.